o PMDB, que é um partido aliado ao governo federal, é o aliado preferencial do PT na disputa presidencial, até porque o candidato a vice-presidente deve repetir o de 2010, sendo o atual vice Michel Temer, tem reclamado o PMDB por se sentir desatendido na atual fase de reforma ministerial. O que não é incomum, né? O que está acontecendo com o PMDB e o PT? Mas não é o PMDB e o PT, é o PMDB e o governo. É claro que o governo, sendo de uma petista, nós do PT temos uma ótima relação, nós do PT temos uma ótima relação com o PMDB no Congresso, uma ótima relação com o PMDB no Senado. Aliás, no Senado acomodou muito, já teve tensões maiores. Ocorre que, essa é a minha opinião, o PMDB é um partido grande, um partido que, na medida em que você tem vários espaços, também as divisões aparecem mais claramente, o que é normal. Se fosse o PT, fosse o partido aliado, também teria as divisões, qual grupo foi atendido, qual grupo não foi atendido. E me parece que está havendo um pouco de inabilidade do governo, né? Eu reputaria... De quem? Da presidente Dilma Rousseff? O governo é ela. O staff político, né? Mas o que está acontecendo na articulação? Eu acho que nós temos uma articulação ainda ineficiente. Nós temos que... E quando eu digo isso, assumo responsabilidade. Por que ela é ineficiente? Porque a presidente não opera uma mudança nisso? É uma questão da presidenta, né? Como você disse, ela toma as decisões e não me parece que é uma questão de nomes, me parece mais uma questão de estilo. Nós, parlamentares, não somos acionados para ajudar nessa interlocução. O primeiro a ser preso foi o Genuíno, que, na minha opinião, é o maior símbolo dos excessos do Joaquim Barbosa. Veja, o Genuíno foi preso, constrangido, com problema de saúde, não se sabe se fica domiciliar ou não, virou uma polêmica, a questão da aposentadoria dele no Congresso. E o Roberto Jefferson, que também tem um problema de saúde grave, que entendo que deva ser tratado também com humanidade, está sendo tratado de forma absolutamente diferente em relação ao Genuíno. São duas histórias. E o ministro Joaquim Barbosa, nitidamente, e às vezes aparentemente de forma cínica, vai postergando a decisão em relação ao Roberto Jefferson. Se ele tivesse feito um acordo com delação premiada, tudo bem, não foi feito. Ele tem uma pena para ser cumprida tanto quanto o Genuíno. O ministro Joaquim Barbosa, ele não aposta na unificação do poder. Eu estou dando a minha opinião. Ele não está à altura de ser presidente de um poder. Ele não se comporta como presidente do poder, ele se comporta como um ministro polêmico. O ministro que mais divide do que une. E depois que você nomeia o ministro Supremo, ele se institucionaliza, ele tem um poder, você não nomeia alguém para fazer a sua política. Mas é estranho realmente que alguém nomeado pelo governo do PT tenha esse ânimo contra um partido. Porque, ao final das contas, na minha opinião, o Joaquim Barbosa ele está canalizando as energias daqueles que, não só daqueles que não gostam do PT, daqueles que não gostam da política. E o Joaquim Barbosa acaba canalizando essa energia da antipolítica, do conceito moralista, aquele que está acima da realidade. O gesto do punho cerrado, então, no dia ali na sessão solene do Congresso que o senhor fez foi... Quase um símbolo um ato político. Um ato político, mas para companheiros. Não era um ato político para o Barbosa. Realmente, a repercussão por conta de eu estar na mesa, pela solenidade, ela é proporcional realmente à importância. E eu não... Agora, as mensagens que acabaram aparecendo nas fotografias que o senhor trocou com, não sei com qual colega estava trocando, não sei se o senhor poderia até dizer com quem falava, e no momento que alguém falava sobre, não sei se o senhor escrevia, sobre dar uma cotovelada no presidente do Supremo. Era uma pergunta. Na verdade, me perguntava, você já cumprimentou ele? O cumprimentou? Eu falei, não. Você não vai conversar com ele? Eu falei, não. Você vai... mas ele vai prender o João Paulo Cunha. Na verdade, não era um colega ali naquela mensagem, era um jornalista, que eu não vou falar o nome, que não foi... É uma jornalista que não foi indiscreta. E aí eu pergunto, vou falar o quê? Né? Perguntar o quê? O João Paulo vai ser preso amanhã? Enfim, jornalista querendo dar uma cotovelada. E aí veio à tona, mas não era uma vontade de dar uma cotovelada, porque eu acho que não é assim que se faz política. Mas a sua atitude ali naquele dia, o senhor acha que está dentro do que pode ser feito dentro do Congresso? Sim, isso é direito de opinião.